Bom, olá pessoal, então estamos aqui para que a gente possa verificar um pouquinho sobre como a gente pode montar esse circuitinho para o semáforo, tá? Como é que a gente pode usar o Tinkercad para construir protótipos, e aqui nesse caso nós estamos desenvolvendo um card que possibilite o aluno a começar a compreender um pouco sobre o Arduino, portas digitais, e para esse card nós vamos usar só as portas digitais. E, como exemplo, nós vamos utilizar um semáforo simples. Então, a ideia é a gente programar automaticamente o funcionamento de um semáforo, tá? Então, o que vai acontecer é que, quando o LED verde estiver aceso, vamos iniciar o processo, né? O nosso sisteminha, e aí ele fica aceso durante um determinado tempo e os veículos podem seguir. Para a transição para o vermelho, a gente terá o LED amarelo transitando, fazendo essa transição. Então, o verde fica aceso durante um tempo, depois o amarelo, um tempo curto, para avisar o motorista para ele prestar atenção e reduzir a velocidade. Depois ele vai para o vermelho, fica um determinado tempo ali, depois transita para o verde e o ciclo recomeça, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, eu vou só mostrar ele funcionando e vou mostrar como é que a gente pode fazer para o circuitinho, para montar esse circuito, tá? Então, aqui eu tenho o código, tá? Esse código, ele pode ser observável tanto na linguagem de programação aqui em blocos, quanto em texto, tá? Então, é interessante que o professor e os alunos percebam que à medida que você vai colocando blocos aqui, você vai tendo a programação em texto acontecendo simultaneamente e você vai percebendo a existência do looping, a definição dos modos de operação de cada pino, nas condições de setup, né, que basicamente a gente tem a definição de variáveis, setup e looping para funcionamento do Arduino. No looping, o programinha fica rodando continuamente, no setup ele roda uma única vez. Tá? Essas barrinhas de comentário, elas são interessantes para que a gente possa externar ao final de cada bloco, ou no final de cada linha, enfim, do que você quiser, você acrescenta aqui observações e diz o que você está fazendo com esse bloco. Isso é interessante para documentação do projeto, para que outras pessoas consigam, por exemplo, pegar sua programação em texto e compreender exatamente o que você está fazendo. Isso, na documentação de programas, é muito relevante, é muito importante. Então, é bom que a gente acostume os nossos estudantes a fazer isso adequadamente. Quer programação em bloco, quer em texto. Nós não conseguimos converter texto para blocos. Se nós fizermos aqui a conversão só para texto, ele não retorna, ele não faz o retorno para a programação em blocos. Então, você pode exibir os dois simultaneamente, você pode depois baixar essa programação, esse código, e rodar na tua placa de Arduino, tá? Mas só para entender essa programação, o que a gente está fazendo aqui inicialmente? A gente está definindo os pinos, que eu estou usando como 10, 11 e 12, como os terminais positivos, né, do meu LED, onde vou energizar meu LED para que ele acenda. Então, quando esse pino for para o estado alto, tá aqui, ó, alto, esse LED vai acender. Quando ele for para baixo, esse LED vai apagar. Então, esse meu primeiro conjuntinho de blocos, tá? Ele coloca todos os LEDs apagados e espera 1 milissegundo, que é um tempo muito curto em relação aos demais tempos que eu vou usar no meu semáforo, apenas para definir um estado inicial, tá? E aí sim eu vou começar a minha programação a partir daqui. Eu quero que comece com o LED verde aceso, tá? Então, o meu LED verde ele está no pino 10, tá ok? Nesse pino 10, então, ele está indo para o estado alto. Os demais estão no estado baixo, que é o 11 e o 12. Então, 10, 11 e 12. Enquanto ele estiver aqui, o 10 no estado alto, olha rodando, tá? Ele está aceso, os demais estão apagados. Aí o que vai acontecer? Na transição do verde para o vermelho, a gente vai intermediar com o amarelo, que é o atenção. Então, reduza a sua velocidade, tá? Porque nós vamos
transitar para o vermelho, ok? Então, o primeiro bloco, que é este aqui, é o verde, acendendo, espero 2 segundos, aí eu acendo o amarelo para transitar para o vermelho. Depois, o vermelho, eu estou esperando aí um tempinho um pouquinho maior, e depois ele volta com 1 milissegundo, ele coloca todo mundo no baixo, 1 milissegundo, e transita logo para os demais, tá? Então, dessa maneira, o meu semáforo funciona muito bem, ok? Então, é interessante verificar que o que a gente está fazendo quando a gente define o pino 12 no baixo ou no alto, etc., a gente está aqui, olha, escrevendo na porta 12, que é esta aqui, baixo, ou seja, o LED está apagado. Nesse primeiro momento, todos apagados. Aí o verde vai acender. Onde é que está o verde? Ah, no pino 10. Então, o pino 10 é que vai para o alto, os demais ficam no baixo. Na segunda situação, é o amarelo que vai fazer o transitar do verde para o vermelho. Então, é o amarelo que está no pino 11 que vai para o estado alto, tá? Então, ele é que vai para o estado alto, os demais ficam para o baixo. Fica um tempo menor do que o LED verde, faz a transição para o vermelho aguarda um pouco mais e assim por diante, tá? Existem formas de desafios que a gente pode incorporar a esse projeto, tá? Então, ele está funcionando adequadamente, tá? Você pode até contar por aqui, ó. Quer ver? Olha uma sugestão. Vamos ver quanto tempo dura o ciclo, ó. Verde, 2 segundos, vai ficar 5 segundos no processo inteiro, que é o que a gente tem aqui, ó. Você tem 2, 3 e 5 segundos de intervalo de tempo para fechar o ciclo, tá ok? Então, é isso que a gente tem aqui no nosso simulador. As portas digitais, elas funcionam apenas em estado alto ou baixo. Eu vou até colocar aqui para você poder medir, tá? E verificar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, esse carinha aqui, que é o meu voltímetro, que nós já vimos como é que funciona, né, para medida de tensão elétrica. Então, eu vou colocar aqui no 0 e vou colocar aqui, por exemplo, neste pino 10, tá? Para a gente poder medir a tensão aqui, tá? Então, tensão elétrica, inicio. Olha, quando ele vai para aceso, ele vai para 4 e pouco, depois ele vai para 0, ó, quando ele apaga, ok? Daqui a pouco ele vai para 5 volts, ou próximo a isso, vai para 0 quando ele apaga, tá certo? Então, é uma forma de você verificar, né? Antes mesmo de colocar o LED para acender, simplesmente programando uma porta digital e mostrando que ela só vai funcionar com 0 ou 1. Não há funções intermediárias, tá? Então, aqui você pode depois acender LEDs coloridos, por exemplo, compor cores com RGB e etc, tá? Então, há outros desafios que você pode fazer. Há a saída também para som, a partir da função tone aqui, que você pode trabalhar e emitir sons, ok? A partir também das saídas digitais, ok? Então, e também há sensores com entrada digital, como, por exemplo, sensores de presença, tá? Então, você pode receber sinais de entrada e também atuar em motores, em LEDs, em relés, né, para você ligar um relé e acender uma lâmpada, etc. Tá bom? Então, por enquanto, aqui é só as portas digitais, e o objetivo do CARD é exatamente permitir que você estabeleça um certo grau de tarefas em que o aluno iniciante consiga executá-la com as informações presentes ali no CARD e de modo satisfatório. E você impõe depois um desafio para que ele possa resolvê-lo, né, também de modo satisfatório, tá? Ok? Então, é essa a ideia que os cards, este primeiro card, transmite, que é o funcionamento de portas digitais, tá ok? Com uma atividade, no caso, para o funcionamento de um semáforo.